15. Guardas tinham já falhado a controlar o garanhão negro de Lorenzo Valente quando Cassandra Mercer, 8 meses grávida e mal 5-1, entrou no piquete com nada senão um cubo de açúcar em sua mão tremendo. Sangue ainda riscou a sujeira onde o terceiro homem tinha caído. Alguém estava gritando por tranquilizantes. Outro guarda agarrou seu ombro deslocado, rosto torcido em agonia. O chefe da máfia, ele mesmo, estava congelado na terraço acima, assistindo o símbolo do poder de seu império. Anzio Liliebes, de pura fúria negra, empinou novamente. Cascos cortaram através o ar da manhã como lâminas. O cavalo gritou. Não um relincho, não um bufo. Um som que pertencia a algo ferido além de toda a razão antes, quer-se dar outro passo em direção àquela mil-libê besta. Acerte aquele botão de curtir e assine, porque o que acontece em seguida? Isso muda tudo. A propriedade Valente se estendia por 70 acres de colinas do Vale de Napa. Um lugar onde dinheiro podia comprar silêncio absoluto e segredos nunca cruzaram além dos portões de ferro. Este era o reino de Lorenzo Valente, onde cada pedra, cada videira, cada sombra lançada por um carvalho pertencia a ele. E o cavalo negro na sombra do piquete era um símbolo de poder que ele pôs em exibição para o submundo inteiro ver. O puro sangue Fian, valendo 2 milhões de dólares, tinha estado lutando por um total de 20 minutos sem parar. Uma corda ainda pendia solta ao redor de seu pescoço, onde vergões vermelhos tinham mordido fundo na carne de repetidos puxões violentos. Longos arranhões marcaram seu ombro, e seu casaco preto brilhante estava aglomerado e escorregadio com suor e sujeira. Não estava lá atacando, estava defendendo a si mesmo. Cassie estava na cerca, longe do caos, cerca de 40 feet de distância. Ela tinha estado carregando uma cesta de roupa em direção ao lado oeste da mansão, quando o grito do cavalo parou ela em suas pegadas. 3 semanas trabalhando aqui, e ela tinha aprendido a primeira regra. Não olhe, não pergunte, não se envolva. Mas suas pernas não obedeceriam. Ela colocou uma mão sobre sua barriga inchada, sentindo o bebê chutar suavemente dentro, como se ele também estivesse inquieto. 8 meses, apenas algumas semanas restantes. Ela não deveria estar aqui. Ela deveria se virar, terminar seu trabalho, pegar o dinheiro e desaparecer antes qualquer um notasse ela existia. Mas ela não podia tirar seus olhos do cavalo. 15 guardas cercaram Shadow, apertando em um anel. Eles se moveram com a coordenação de um predador. Ombros tensos, mãos prontas, olhos fixos em sua presa. Cada vez um homem dava um passo à frente. Shadow recuava, olhos revirando brancos, orelhas achatadas à sua cabeça. Cada vez eles tentavam se aproximar. Ele girava em um círculo frenético, cascos rasgando a terra, respiração soprando como um fole. Cassie viu o que nenhum deles viu. O cavalo não era vicioso. Estava aterrorizado. Aterrorizado ao ponto de perder controle. Aterrorizado ao ponto de estar disposto a lutar até a morte porque ele não tinha outra escolha. Ela conhecia aquele olhar. Ela tinha visto isso no espelho por 27 anos de sua vida. Derek Kane, o chefe de segurança da propriedade, notou ela primeiro. Ele era alto, ombros largos, seu rosto como se esculpido de granito. Ele caminhou em direção a ela, voz gumifria. Senhora, saia agora. Cassie não se moveu. Ela manteve assistindo o cavalo. Assistindo o jeito ele tremia toda vez alguém se aproximava. Assistindo o jeito ele jogava sua cabeça para trás, como se tentando se soltar de alguma dor invisível. Um guarda mais jovem, sangue ainda correndo de um corte em sua testa, virou e encarou ela com raiva. Aquele monstro quase matou 3 de nós. Você quer ser a 4ª vítima? Cassie finalmente falou, sua voz estranhamente estável em meio à violência ao redor dela. Está assustado, o jovem guarda piscou. O quê? Está assustado, Cassie repetiu, seu olhar nunca deixando Shadow. Não é perigoso, está assustado.
Quanto mais você o cerca, mais assustado ele fica. Quanto mais você grita, mais ele entra em pânico. Você está encurralando um animal em um canto e agindo surpreso quando ele revida. Um breve silêncio. O jovem guarda olhou para ela como se ela tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Derek Kane deu um passo mais perto, sua voz mais baixa agora, mas ainda grossa com ameaça. Quem é você? Cassandra Mercer, governanta lá embaixo? Então volte lá embaixo. Cassie não respondeu. Sua mão escorregou para o bolso de seu avental, onde ela tinha guardado uma pequena coisa desde manhã, um cubo de açúcar. Ela tinha planejado guardar isso para o chá da tarde, um raro pedaço de doçura nos longos dias de trabalho. O cubo tinha meio derretido do calor de seu corpo, macio e pegajoso contra suas pontas dos dedos. Agora isso se tornou algo mais. Uma ponte, uma oferta, um teste. Cassie fechou seus dedos em torno dele, sentindo-o dissolver-se ainda mais em sua palma. Ela olhou para Shadow, agora de pé no meio do piquete, costelas arqueando, olhos ainda selvagens, mas com algo mais enfiado através deles agora. Exaustão. Ele, limpa a garganta, não podia lutar para sempre. Derek deu outro passo em direção a ela, sua voz mais fria. Eu não perguntarei de novo. Cassie olhou para além dele como se ele não existisse. Ela olhou para o cavalo, então ela olhou para o portão do piquete, apenas alguns passos de distância. Ela sabia o que ela estava prestes a fazer era insano. Ela estava 8 meses grávida, pequena, frágil, com nada senão um cubo de açúcar em sua mão. O cavalo pesava quase 500 quilos e tinha já derrubado 3 homens adultos. Mas Cassie sabia algo mais também. Ela conhecia medo. Ela sabia como era ser empurrada em um canto com ninguém oferecendo uma mão. Ela sabia o que era lutar porque não havia outra escolha. E ela sabia que às vezes a única coisa que podia quebrar medo não era força, era gentileza. Cassie caminhou em direção ao portão. Sua mão pousou na barra de ferro gelada. Ela empurrou-a aberta e ela entrou. O portão de ferro rangiu fechado atrás de Cassie. O som pareceu uma declaração, uma linha desenhada entre segurança e o ponto de não retorno. Instantaneamente, gritos irromperam de toda direção. Pare. Alguém bloqueie ela. Você está fora de sua mente. Derek Kane correu para o portão, uma mão estendendo para puxar ela de volta. Mas era tarde demais. Cassie estava já dentro do piquete, separada dele por uma cerca de ferro e um mundo inteiramente diferente. Ele estava lá com seu punho cerrado ao redor da barra de metal, encarando ela como se ela tivesse acabado de assinar sua própria sentença de morte. Poeira pairava no ar como uma respiração contida. Todo o piquete pareceu congelar por um momento sem fim. Tempo desacelerando tanto, Cassie podia sentir cada minúsculo grão de poeira girando na luz. O sol da manhã da Califórnia era mais áspero do que nunca, derramando em seus ombros como uma veste pesada. Tão quente ela sentiu o suor bater em sua testa em segundos. Seu coração bateu contra suas costelas. Batida após batida, trovejando em seus ouvidos como tambores de guerra. O bebê chutou forte, mais forte do que nunca antes, como se protestando esta decisão, como se gritando, "Mãe, não faça isso, mãe, volte!" Mas Cassie não virou. Ela tinha feito esta escolha 3 semanas atrás, quando ela tinha entrado na propriedade Valente com uma bolsa rasgada e nem um cheiro a seu nome. Ela tinha escolhido sobreviver. Ela tinha escolhido manter-se movendo mesmo quando a estrada à frente estava escuridão total. Ela tinha escolhido não parar, não colapsar, não se render. E hoje, neste piquete, ela estava fazendo o mesmo tipo de escolha de novo. Continue indo, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo enquanto tudo dentro dela gritava para correr. Shadow levantou sua cabeça no momento, ele sentiu uma nova presença em seu território. Aqueles olhos negros fixaram em Cassie.
selvagem, dolorido e alerta como navalha. O cavalo estava lá como uma estátua negra contra a terra cinza-marrom, cada músculo rígido, pronto para a próxima ameaça. Ele tinha lutado 15 homens. Ele tinha sido sufocado por corda, gritado, cercado. E agora uma pequena mulher entrou em seu círculo de inferno. Cassie parou. Ela estava a cerca de 15 fora do cavalo, perto o suficiente para ver cada gota de suor escurecendo sua pelagem negra, longe o suficiente para não ser uma ameaça imediata. Ela não se moveu mais perto. Ela não recuou, ela não exigiu nada, não comandou nada, não fez uma única coisa que aqueles 15 guardas tinham feito. Ela simplesmente estava lá e esperou. Atrás da cerca, Derek Kane gritou, sua voz rachando com medo e raiva. Saia daí agora! Saia antes que ele mate você! Cassie ouviu ele. Ela ouviu cada grito, cada aviso, cada som caótico ao redor dela. Mas ela não virou sua cabeça. Ela não tirou seus olhos de Shadow. Em vez disso, ela abriu sua boca e falou. Sua voz era pequena, suave, apenas alta, o suficiente para o cavalo ouvir. Está tudo bem. Cada palavra deixou seus lábios como um sussurro, como uma canção de ninar de alguma memória distante. Você não tem que lutar mais. Shadow não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Apenas um brilho tão pequeno ninguém mais podia ter notado. Mas Cassie fez. Ela viu isso porque ela estava procurando por isso. Uma faísca de algo que não era medo. Talvez curiosidade. Talvez confusão. Talvez uma pergunta silenciosa. Limpa a garganta. Quem é você? Que você não é como os outros. Cassie permaneceu imóvel como uma árvore afundada fundo no chão. Ela não apressou. Ela não o apinhou. Ela tinha aprendido esta lição quando ela era pequena. De um homem que uma vez sentou na sujeira por 6 horas apenas para ganhar a confiança de um cavalo que tinha sido batido. Paciência não era fraqueza. Paciência era sabedoria. Shadow exalou em uma respiração longa, forçada, tão forte que Cassie podia ver poeira levantar do chão. Suas orelhas inclinaram para a frente em direção a ela. Então achataram. Então levantaram de novo. Sua cabeça preta brilhante inclinou ligeiramente, como se estivesse tentando entender algo que nunca tinha encontrado antes. A batalha dentro do cavalo mostrava em cada músculo. Tendões apertaram, então relaxaram. Uma pata dianteira deu um passo à frente uma pequena distância, então parou. Seus olhos nunca deixaram Cassie, mas a selvageria suavizou pelo menor grau, apenas um pouco, como o sol escorregando para fora de trás de uma nuvem de tempestade. Entre confiança e medo, o cavalo estava na borda mais fina, e Cassie sabia que um movimento errado, um som alto, um passo apressado, e tudo se estilhaçaria. Então ela não fez nada em absoluto. Ela apenas estava lá, sua mão ainda fechada em torno do cubo de açúcar em sua palma, e ela esperou o cavalo fazer sua própria decisão. Cassie lentamente levantou sua mão. Lento, tão lento. Lento o suficiente que ela podia sentir cada polegada de ar seu braço se moveu através. O cubo de açúcar estava em sua palma. Pequeno, branco marfim, parcialmente derretido e ligeiramente pegajoso contra sua pele. Parecia frágil lá, descansando em uma mão áspera pelo trabalho. Um minúsculo pedaço de doçura que ela tinha a intenção de guardar para si mesma. Agora era tudo o que ela tinha para oferecer. Ela estendeu seu braço para frente, palma para cima, aberta larga como um convite sem palavras. Nenhuma ameaça, nenhuma demanda. Apenas a mais simples oferta uma criatura viva podia dar a outra. Uma respiração, 2 respirações, 3 respirações. O piquete caiu em silêncio como se o mundo inteiro estivesse segurando sua respiração. Ninguém ousou se mover. Ninguém ousou falar. 15 guardas estavam congelados fora da cerca, olhos fixos no que estava acontecendo, incapazes de acreditar o que eles estavam vendo. Mesmo o vento pareceu parar, deixando para trás uma quietude tão apertada
que parecia que podia sufocar você. Shadow estava lá, seu corpo ainda rígido, seus olhos ainda fixos em Cassie. Mas algo era diferente. O cavalo não mais olhava para ela do jeito que ele olhava para um inimigo. Ele estava olhando para ela como algo que nunca tinha encontrado. Uma equação não resolvida, uma pergunta que ele não sabia como responder. Então ele deu um passo em direção a ela, apenas limpa a garganta, cuidadoso, cauteloso. Seu casco tocou o chão tão levemente que quase não fez som algum. Cassie não estremeceu. Ela estava como uma estátua, braços ainda estendidos, palmas ainda abertas, o cubo de açúcar ainda descansando lá. Ela não falou, ela não fez nada. Ela simplesmente esperou, paciente como terra esperando por chuva, como noite esperando por amanhecer. O cavalo bufou forte, uma rajada de ar quente soprando de suas narinas, sua cabeça jogando para cima. Atrás da cerca, os guardas tensos, algumas mãos derivando em direção a coldres por instinto. Mas ninguém se moveu. Ninguém ousou quebrar este momento frágil. Shadow deu outro passo, então outro. A distância entre ele e Cassie encolheu de 15 para 10, então 8, então 6. O braço de Cassie começou a doer. Ela tinha segurado-o para cima há muito tempo, músculos tremendo sob o peso de si mesmo. O cubo de açúcar aqueceu contra sua pele, derretendo um pouco mais, grudando mais firmemente em sua palma. Suor batia em sua testa, mesmo que a manhã da Califórnia não estivesse quente. Ela podia ouvir seu batimento cardíaco em seus ouvidos, estável, mas rápido, como um tambor marcando o tempo para algum rito sagrado. O bebê dentro dela ficou quieto, como se ele também estivesse segurando sua respiração com o resto do mundo. Shadow se moveu mais perto ainda, perto o suficiente que Cassie podia ver cada detalhe de seu rosto. Os olhos negros profundos com pupilas dilatadas, as narinas dilatando enquanto ele inalava seu cheiro, e os cortes ao longo de seu pescoço, onde a corda tinha esfregado carne viva através de 20 minutos de luta, vermelho brilhante e com a aparência viciosamente dolorosa. Cassie queria chorar quando ela viu aquelas feridas, mas ela não chorou. Ela apenas estava imóvel, palma ainda aberta, o lim para a garganta, cubo de açúcar ainda lá, esperando. O focinho do cavalo tocou sua palma, quente, úmido, tremendo. Cassie sentiu sua respiração contra sua pele. Sentiu o cabelo macio ao redor de seu nariz escovar seus dedos. Um momento de contato. Uma ponte estendida através do abismo entre medo e confiança. Shadow cheirou o açúcar. Então, lentamente, ele abriu sua boca e pegou aquele pequeno presente de sua mão. Cassie sentiu os lábios do cavalo contra sua palma. Inesperadamente macios e quentes, o cavalo mastigou. Um fraco som de estalido no ar parado. Ela esperou até ele engolir. Então, lenta como se ela estivesse se movendo debaixo d'água, ela levantou sua mão e tocou seu pescoço. A pele do cavalo estava quente sob sua palma, encharcada de suor. Tremendo levemente, ela acariciou suavemente, dedos deslizando sobre a pelagem negra e lisa, desviando das feridas, oferecendo apenas o peito tipo de gentileza. Shadow soltou um longo suspiro. Uma respiração profunda, pesada, jorrou de seu corpo massivo como se ele tivesse acabado de liberar os últimos 20 minutos de inferno. Sua grande cabeça abaixou, mais baixo, até que estava quase nivelada com o chão. Pela primeira vez em 20 minutos, o cavalo ficou parado, completamente parado. Silêncio se instalou sobre o piquete como um cobertor invisível. 15 guardas estavam como figuras de pedra, bocas abertas, olhos arregalados, incapazes de acreditar o que eles tinham acabado de testemunhar. O cavalo que tinha derrubado 3 homens adultos estava agora de pé silenciosamente ao lado de uma pequena mulher grávida, cabeça curvada, baixa, como se pedindo para ser abrigado.
Na varanda da mansão, Lorenzo Valente estava imóvel. Sua mão caiu do corrimão que ele tinha estado agarrando tão forte até agora. Seus olhos nunca deixaram a pequena mulher abaixo, aquela de pé no piquete com sua mão no pescoço do cavalo mais selvagem que ele já tinha possuído. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia de onde ela tinha vindo. Mas ele sabia uma coisa. Ele tinha acabado de assistir o impossível acontecer. Bem na frente dele. Lorenzo Valente desceu da varanda. Cada um de seus passos soou na pedra como se o próprio destino estivesse batendo. Sem pressa ainda absoluto, ele cruzou o gramado perfeitamente aparado, passou pelos canteiros de flores que os jardineiros cuidavam todos os dias e caminhou direto em direção ao piquete. Pessoas se afastaram sem pensar enquanto ele se aproximava. Ninguém ousou bloquear seu caminho. Ninguém ousou encontrar seus olhos. Este era seu domínio, e cada passo que ele deu lembrou todos disso. Os guardas estavam mais altos, mais rígidos, como soldados diante de seu general. Derek Kane se afastou e inclinou sua cabeça ligeiramente enquanto seu chefe passava. Lorenzo parou no portão do piquete. Ele olhou para dentro para o cavalo negro parado silenciosamente ao lado da pequena mulher, e algo estranho cintilou através de seus olhos. Não raiva, não irritação, curiosidade, limpa a garganta. Um sentimento que ele não tinha sentido em muito tempo. Ele abriu o portão e entrou. Os guardas tensionaram de uma vez, alguns avançando por instinto, mas Lorenzo levantou uma mão para pará-los. Ele não precisava de ninguém para protegê-lo. Ele nunca tinha. Shadow levantou sua cabeça quando ele sentiu alguém novo entrando em seu território. Olhos escuros estudaram Lorenzo, medindo, cautelosos, mas o cavalo não empinou. Ele não gritou. Ele não atacou. Ele apenas observou ele por um momento. Então virou de volta para Cassie como se decidindo, o homem não valia sua atenção. Lorenzo sentiu algo estranho apertar em seu peito. Seu cavalo, o cavalo que ele tinha pago 2 milhões para comprar. O cavalo que era o símbolo do poder do Império Valente, tinha acabado de dispensá-lo para voltar para uma governanta. Ele parou a poucos pés deles e simplesmente observou. Pela primeira vez, ele realmente olhou para a mulher. Ela era pequena, nem mesmo 5-1, tão magra seus ossos do ombro pressionavam acentuadamente sob uma camisa lisa. Sua barriga era grande, arredondada apertada, com um bebê prestes a nascer, um estranho contraste contra o resto de sua estrutura frágil. Seu cabelo era castanho avermelhado, a princípio preso ordenadamente, mas agora solto, fios bagunçados derramando sobre seus ombros e descendo suas costas. Mas o que Lorenzo não podia desviar o olhar era seus olhos, calmos. Calmos de um jeito que não fazia sentido. Não havia medo neles, nenhuma preocupação, nenhuma da diferença encolhida que ele estava acostumado a ver nas pessoas quando elas estavam diante dele. Ela olhou para o cavalo com gentileza, sua mão ainda acariciando seu pescoço, como se estar em um piquete com uma besta selvagem fosse a coisa mais comum do mundo. Lorenzo falou, sua voz baixa e pesada com autoridade. Quem é você? Cassie não virou. Ela continuou acariciando o pescoço de Shadow, sua voz uniforme, como se ela estivesse falando sobre o tempo. Cassandra Mercer, governanta lá embaixo. Governanta lá embaixo. Ele tinha dezenas de empregados nesta mansão e ele não conseguia lembrar o rosto de um único. Eles eram fantasmas se movendo através de sua casa, limpando, cozinhando, lavando, então desaparecendo. Mas esta mulher era diferente. Ela não desapareceu. Ela entrou no centro do caos e fez o que ninguém mais podia fazer. Como você sabia como fazer isso? Lorenzo perguntou, seus olhos ainda nela. Desta vez, Cassie virou. Ela olhou ele direto nos olhos. Nenhuma cabeça curvada, nenhuma esquiva, nem um traço de medo ou submissão. Aquele olhar surpreendeu Lorenzo. Muito poucas pessoas ousavam olhar para ele daquele jeito. E entre os que faziam, a maioria deles estavam mortos. Eu cresci com cavalos, ela disse, sua voz ainda calma.
Eles não respondem à força. Eles respondem à segurança ou à promessa dela. Lorenzo não disse nada. Ele observou ela por mais alguns segundos, como se tentando ler algo escondido sob aquela superfície composta. Uma governanta grávida, pequena e frágil, com nada senão um cubo de açúcar, tinha acabado de domar o cavalo que seus 15 guardas treinados não podiam controlar. E ela estava falando sobre segurança, sobre uma promessa, como se aquelas fossem coisas que ele não entendia. Talvez ele realmente não. Então ele virou e saiu do piquete sem outra palavra. Os guardas se separaram enquanto ele passava, e ele parou ao lado de Derek Kane. Sua voz baixou, apenas alta o suficiente para um homem ouvir. Descubra tudo sobre ela. Tudo. Derek assentiu, não perguntando perguntas. Ele sabia quando ficar quieto e obedecer. Lorenzo caminhou em direção à mansão, mas antes de ele entrar, ele olhou para trás mais uma vez. No piquete, Cassie estava ainda de pé ao lado de Shadow. Ela tinha virado de volta para acariciar o pescoço do cavalo de novo, completamente focada nele. Como se a conversa, um momento atrás, nunca tivesse acontecido. Como se o mais poderoso chefe da máfia no Vale do Napa nunca tivesse aparecido de todo. E de alguma forma, de um jeito Lorenzo não podia explicar, isso tornou impossível para ele parar de pensar sobre ela. Aquela noite, Cassie retornou para o pequeno quarto nos alojamentos da equipe no andar inferior da mansão. O quarto era apenas grande o suficiente para uma cama de solteiro, um antigo guarda-roupa de madeira e uma pequena janela que dava para a parte de trás da casa. Nada aqui pertencia a ela, exceto a bolsa rasgada enfiada no canto do armário. Ela sentou na borda da cama e sentiu as molas gastas afundarem sob seu peso. Sua mão pousou em sua barriga, esfregando em círculos lentos, e o bebê dentro se moveu em resposta como uma saudação. Ela sorriu. O primeiro sorriso do dia significava apenas para a pequena alma viva que ninguém senão ela sabia estava lá. Memória veio como a maré, não convidada e imparável. Montana, 19 anos atrás. Ela tinha 8 anos, cabelo trançado em 2 tranças, pés engolidos pelas botas de borracha superdimensionadas de sua mãe. Seu pai, Thomas Mercer, o melhor sussurrador de cavalos em todo o condado, segurou sua mão e levou ela para um rancho na beira da cidade. Havia um cavalo lá, o dono do rancho disse. Um cavalo batido tão mal ninguém ousava ir dentro de 10 feet dele. Ele mordeu, ele chutou, ele tinha quebrado o braço de um homem. O dono queria atirar nele porque não havia outra maneira. Seu pai não disse uma palavra. Ele apenas pegou um balde, encheu-o com aveia e caminhou para o piquete. Ele sentou na sujeira, colocou o balde na frente dele e esperou. O cavalo estava no canto mais distante, olhos revirados brancos, corpo tremendo, pronto para atacar qualquer um que viesse perto. Mas seu pai não se aproximou. Ele apenas sentou lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cassie empoleirou na cerca, pernas balançando, assistindo seu pai sentar imóvel sob o sol, então sob sombra, então sob o sol de novo. 4 horas, 5 horas, 6 horas se passaram. Ele não falou, não se moveu, não fez nada exceto sentar lá com aquele balde de aveia. Então o cavalo deu um passo à frente, um passo de cada vez, lento, cauteloso, até ele estar na frente de seu pai e abaixou sua cabeça para comer. No caminho para casa naquele dia, seu pai segurou sua mão e falou, sua voz profunda e quente como luz do fim da tarde. Paciência não é fraqueza, querida. É sabedoria. Cassie lembrou daquela lição. Ela esculpiu isso em osso e carne, guardou-o como tesouro através dos anos que se seguiram. Mas ela também lembrou o que veio depois. Sua mãe morreu quando Cassie tinha 8. Alguns meses depois daquele dia no rancho, ela ficou doente e se foi em uma noite de inverno amarga, deixando Cassie e seu pai com uma casa vazia e uma dor que nenhuma palavra podia conter. Seu pai mudou depois que sua mãe morreu. Ele ainda trabalhava, ainda acalmava cavalos, ainda ensinava a Cassie lições sobre paciência. Mas a luz em seus olhos se apagou.
Ele bebeu mais. Ele falou menos. Ele olhava para o nada mais frequentemente. Então, uma manhã, quando Cassie tinha 16, ela acordou para encontrar a casa oca. Seu pai tinha saído na noite. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nem uma única palavra. Ele não podia mais aguentar. A vida era muito difícil. A dor muito grande. E ele escolheu correr. Ela cuidou de si mesma depois disso. 16 anos de idade, sozinha, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem futuro. Ela fez qualquer trabalho que podia encontrar, lavando pratos em lanchonetes, limpando quartos em motel barato. Ela aprendeu como se tornar invisível, como se mover pela vida sem deixar uma marca, como sobreviver quando ninguém se importava se ela vivia ou morria. Então, 2 anos atrás, ela conheceu ele, um homem com um sorriso quente e doces promessas. Ela pensou que era amor. Pensou que ela tinha finalmente encontrado alguém que se importava. Pensou que a vida poderia ser menos solitária. Ela estava errada. Quando ela disse a ele que estava grávida, aquele sorriso desapareceu. Ele olhou para ela como um problema que precisava ser resolvido. E então ele disse as palavras que ela nunca esqueceria. Eu não estou pronto para ser um pai. Ele sumiu logo depois disso. Nenhum número de telefone, nenhum endereço, nenhum rastro. Ela estava sozinha de novo. Mas desta vez não era apenas ela. Havia uma pequena alma viva crescendo dentro dela, completamente dependente dela, completamente confiando que ela o protegeria. 3 semanas atrás, quando o dinheiro tinha acabado e não havia mais para onde ir, ela encontrou aquela agência. Eles não pediram papéis, não perguntaram sobre seu passado, não se perguntaram por que uma mulher grávida precisava de trabalho tão urgentemente. Eles pagaram em dinheiro e colocaram ela em uma mansão no Vale do Napa. Ela pegou o trabalho sem saber quem era o dono, sem saber que tipo de mundo ela estava entrando. Ela apenas precisava de um teto, trabalho, uma chance de sobreviver até o bebê nascer. Cassie piscou e retornou ao presente. O pequeno quarto estava ainda escuro, iluminado apenas pela luz da lua escorregando através da janela. Ela olhou para fora em direção aos estábulos distantes na noite. Shadow estava lá fora, talvez dormindo, talvez ainda acordado. Ela se perguntou se o cavalo estava pensando sobre ela do jeito que ela estava pensando sobre ele. Em sua mente, ela sussurrou para si mesma, as palavras subindo como uma oração. Apenas um lugar seguro para meu bebê. Mas algo tinha mudado hoje, 3 semanas aqui, e ela tinha aprendido como ser invisível. Andar suavemente, falar suavemente, abaixar sua cabeça, evitar olhos, terminar o trabalho e desaparecer como se ela nunca tivesse existido. Isso era como ela sobreviveu. Isso era como ela protegeu a si mesma e a criança dentro dela. Mas hoje, quando ela entrou naquele piquete, quando ela estava diante de um cavalo selvagem, quando ela olhou direto nos olhos do mais poderoso chefe da máfia no Vale do Napa, ela quebrou todas as regras. Hoje, ela tinha sido vista. 3 dias tinham se passado desde o que aconteceu no piquete. 3 dias nos quais Lorenzo Valente não podia parar de pensar sobre a pequena mulher com o cubo de açúcar em sua mão. Ele sentou no escritório no segundo andar da mansão, onde paredes de carvalho com painéis e prateleiras, encadernadas em couro, criavam um tipo de poder que você podia sentir no momento você entrou. Derek Kane estava na frente da mesa, uma pasta fina em sua mão. Ele a colocou na mesa e recuou esperando. Lorenzo pegou a pasta, abriu-a e leu Cassandra Mercer, 27 anos de idade, nascida e criada em Montana. Nenhum registro criminal, nenhuma ofensa anterior, nenhum problema com a lei, nenhuma família alcançável, pais ou falecidos, ou paradeiro desconhecido. 8 meses grávida, o pai da criança não identificável. Contratada através de uma agência de pessoal doméstico 3 semanas atrás. Nenhuma referência, nenhum patrocinador. Lorenzo leu cada linha, cada detalhe, cada pequeno pedaço de informação que as pessoas de Derrick tinham reunido. Nada especial, nada suspeito.
Apenas uma mulher comum com uma vida comum. Se você podia chamar carregar uma gravidez sozinha, sem para onde virar comum, ele fechou o relatório, colocou-o na mesa e caiu em silêncio. Depois de um momento, Derrick falou: Ela está limpa, senhor. Nada suspeito. Nenhum laço com qualquer família. Nenhum sinal que ela é uma espiã ou conectada a um rival. Ela é apenas uma governanta regular. Lorenzo não respondeu. Ele olhou pela janela onde o piquete podia ser visto na distância. Shadow estava lá, pacífico, não mais a besta selvagem que tinha derrubado 3 de seus homens. Derrick entendeu a conversa estava acabada. Ele inclinou sua cabeça e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele. Lorenzo manteve encarando pela janela, a pasta ainda na mesa, e uma pergunta manteve ecoando em sua mente sem resposta. Nos dias que se seguiram, um novo hábito se formou. Um Lorenzo nunca tinha planejado. Toda manhã, assim que o sol nascia e névoa ainda se agarrava às colinas do Vale do Napa, Cassie apareceria nos estábulos. Ela vinha para Shadow como um ritual sagrado, carregando um cubo de açúcar ou uma maçã, e ela passava 1 hora completa ao lado do cavalo. Shadow ouvia apenas a ela agora. Ele deixava ela escovar sua pelagem, deixava ela acariciá-lo, deixava ela conduzi-lo em caminhadas lentas ao redor do piquete. O cavalo que tinha sido um símbolo de selvageria agora a seguia como um filhote, olhos rastreando cada passo dela, orelhas angulando em direção à voz dela, e Lorenzo assistia. Da janela do escritório, ele olhava para o piquete cada manhã, café na mão, trabalho abandonado na mesa. Da varanda do quarto, ele estava na escuridão antes do amanhecer e observava ela andar o caminho de terra para os estábulos. Ele não entendia por que ele fazia isso. Ele tinha um império para gerir, decisões de vida ou morte para fazer, inimigos para enfrentar. Mas toda manhã, ele ainda estava lá assistindo uma governanta grávida acariciar seu cavalo e se perguntando o que era sobre ela que não deixava ele desviar o olhar. Uma tarde, depois Cassie terminou de alimentar Shadow, Maggie apareceu na porta do estábulo com um olhar tenso em seu rosto. Senhor Valente quer ver você na casa principal. Cassie sentiu seu estômago apertar. O que ela tinha feito de errado? Ela tinha dito algo que ela não deveria ter? Aquelas conversas da manhã eram um erro? Ela seguiu Maggie para dentro da casa principal, seus passos crescendo mais pesados a cada pisada. Quando ela alcançou a grande sala de estar, ela viu Lorenzo de pé perto da janela, e ao lado dele estava um homem de meia idade que ela nunca tinha visto antes. O homem tinha cabelo sal e pimenta, um rosto gentil, e uma bolsa de couro preta, que parecia a maleta de um médico posta na mesa. Lorenzo virou quando ele a ouviu. Cassandra, este é Dr. Harrison Webb, meu médico de família. Cassie parou de repente, não entendendo o que estava acontecendo. Eu não, ela começou, mas Lorenzo cortou-a. Você está 8 meses grávida e trabalhando de manhã à noite. Você precisa ser examinada. Sua voz não era um comando, mas não era uma sugestão também. Era um fato que ele estava afirmando, e ele não estava aceitando objeções. Cassie queria recusar. Ela queria dizer que ela não precisava da ajuda de ninguém, que ela tinha cuidado de si mesma por 27 anos, que ela não queria dever a ninguém. Mas antes que ela pudesse abrir sua boca, Dr. Webb sorriu para ela, o sorriso quente de um pai, apenas para verificar a senhorita Mercer, para ter certeza que o bebê está saudável. Nada para se preocupar. Cassie olhou para Lorenzo, mas ele não olhou de volta. Ele tinha virado em direção à sua mesa, fingindo estudar uma pilha de papéis como se isso não tivesse nada a ver com ele. Como se chamar seu médico particular para examinar uma governanta fosse a coisa mais normal do mundo? Ela concordou. Não porque ela queria, mas porque ela sabia que era a coisa certa para a criança dentro dela. Dr. Webb examinou-a cuidadosamente, completamente, perguntando sobre dieta, sono, sintomas incomuns. Ele ouviu o batimento cardíaco do bebê, verificou sua pressão arterial,
mediu sua barriga. Quando ele terminou, ele deu a ela um sorriso tranquilizador. O bebê está muito saudável, senhorita Mercer. Batimento cardíaco forte, estável, tamanho certo no caminho. Mas você precisa de mais descanso. 8 meses não é o tempo para trabalhar demais. Depois o médico saiu. Cassie permaneceu na sala de estar, incerta se ela deveria ir ou ficar. Lorenzo ainda estava na mesa, ainda fingindo ler papéis. Você não tinha que fazer isso. Cassie disse, sua voz suave, mas carregando algo que ela não podia bem nomear. Lorenzo levantou seu olhar para ela, olhos cinzas encontrando castanho. Eu sei. 2 palavras. Nenhuma explicação, nenhuma razão, nenhuma defesa. Apenas eu sei. Como se isso dissesse tudo. Cassie não perguntou mais. Ela inclinou sua cabeça ligeiramente e saiu do quarto. Mas ela podia sentir seus olhos seguindo ela até ela desaparecer pela porta. Na cozinha da mansão, Rosa estava preparando o jantar quando Maggie entrou. Ele me perguntou o que Cassie gosta de comer. Rosa disse, sua surpresa impossível de esconder. Ele nunca perguntou o que alguém gosta de comer. Ele apenas ordena, e nós fazemos. Maggie olhou pela janela onde ela podia ver Lorenzo caminhando em direção aos estábulos, mesmo que Cassie não estivesse lá mais. Ele está apaixonado, ela disse, sua voz segurando um pouco de tristeza e um pouco de esperança. Ele apenas não sabe isso ainda. Aquela noite, Cassie deitou em seu novo quarto, uma mão em sua barriga, sentindo o bebê se mexer dentro. Luz da lua escorregou pela janela e derramou sobre as colinas distantes. E em algum lugar nos estábulos, Shadow dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida, Cassie sentiu como se ela pudesse esperar. Tarde da noite, Lorenzo sentou sozinho no escritório no segundo andar da mansão. O uísque em seu copo estava meio ido, o âmbar pegando o ouro pálido da lâmpada de mesa. O quarto estava em escuridão, exceto pela pequena poça de luz ao redor de sua mesa, onde papéis importantes esperavam por sua atenção. Mas ele não estava olhando para os papéis. Ele estava olhando pela janela em direção ao pequeno prédio perto dos estábulos. Luz ainda queimava no quarto de Cassie, um quadrado amarelo quente na noite negra. Ele se perguntou o que ela estava fazendo, lendo, pensando sobre o bebê que nasceria em breve. Ou talvez ela estava acordada também, como ele, com pensamentos que não a deixariam dormir. Ele levantou o copo para sua boca, tomou um gole e deixou a queima deslizar por sua garganta. Memória veio sem ser pedida, do jeito que sempre fazia quando ele sentava sozinho no escuro. 24 anos atrás, Lorenzo tinha 12, de pé ao lado do caixão de sua mãe na grande sala da antiga propriedade. Ela estava lá no vestido branco que ela amava, cabelo escovado liso, olhos fechados como se ela estivesse dormindo. Mas ela não estava dormindo. Ela nunca la acordaria de novo. A família Caruso tinha enviado ela de volta como uma mensagem para seu pai, um lembrete que neste mundo ninguém era permitido ter uma fraqueza, e sua mãe tinha sido a maior fraqueza de Dom Valente. Seu pai estava ao lado do caixão, costas retas como um carvalho, rosto duro como granito. Ele não derramou uma lágrima, nem um soluço, nem uma única rachadura de dor mostrava nas linhas esculpidas, severas de seu rosto. Lorenzo queria chorar, queria gritar, queria quebrar tudo ao redor dele. Mas ele olhou para seu pai e aprendeu como engolir suas lágrimas. Depois do funeral, quando os enlutados tinham saído e a casa afundou em um silêncio mortal, seu pai chamou ele para o escritório. Lorenzo lembrou o cheiro de charutos e couro naquele quarto. Lembrou dos olhos frios de seu pai enquanto eles fixavam nele. Lembrou cada palavra que veio dos lábios finos do homem que o tinha feito. Amor é fraqueza, Lorenzo. Eles mataram sua mãe porque eu a amava. Porque eu deixei ela se tornar minha fraqueza. Nunca deixe ninguém se tornar sua fraqueza. Nunca. Aos 12 anos de idade, Lorenzo estava naquele quarto e observou seu pai construir a primeira parede ao redor de seu coração.
20 anos atrás, Lorenzo tinha 16, de pé no estande de tiro subterrâneo sob a propriedade. Uma pistola estava em sua mão, pesada e fria, e ele aprendeu como apertar o gatilho sem tremer. Seu pai estava atrás dele, assistindo, julgando, nunca satisfeito. Lorenzo aprendeu a atirar naquele ano, aprendeu a lutar, aprendeu a interrogar, aprendeu como fazer pessoas ter medo com nada senão um olhar. E, acima de tudo, ele aprendeu como não sentir nada. Seu pai ensinou a ele tudo o que ele precisava para sobreviver neste mundo. Confiança é estúpida, seu pai disse, voz fria como gelo. Todos têm um preço. Pague o suficiente e qualquer um irá trair você. Lembre disso, Lorenzo lembrou. Ele esculpiu isso em osso, em carne, em cada célula de seu corpo. Ele não confiava em ninguém. Ele não amava ninguém. Ele nunca deixou ninguém perto o suficiente para machucá-lo. 10 anos atrás, seu pai morreu. Um ataque cardíaco súbito no meio da noite. E Lorenzo herdou o Império Valente aos 26. Ele ficou ao lado da cama de hospital de seu pai, naquelas horas finais, assistindo o homem que tinha sido um símbolo de poder se tornar pequeno e frágil sob lençóis brancos. Seu pai não pediu desculpas, não falou de amor, não disse nada exceto instruções sobre negócios, sobre o império, sobre inimigos para observar. Até o fim, ele era Dom Valente, não um pai. Depois que seu pai morreu, Lorenzo construiu as paredes mais altas, mais frias, mais cruéis. Ele se tornou o novo Dom Valente, mais aterrorizante do que seu pai jamais havia sido. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém ousava encontrar seus olhos. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, o medo de seu inimigo. E ainda assim ele não tinha nada. Ele nunca tinha tido um relacionamento real. Nunca tinha tido alguém que pudesse chamar de amigo, amante, família. Apenas transações, apenas vantagem, apenas paredes imponentes e um coração congelado. Lorenzo olhou para seu copo e viu seu próprio rosto distorcido no líquido âmbar. Ele se perguntou o que Cassie pensava dele. Ela tinha medo dele? Ela o desprezava? Ela podia ver o sangue em suas mãos, mesmo que ele as tivesse lavado limpas há muito tempo. Ela olhou para ele com aqueles olhos calmos, sem medo, sem submissão, como se ela pudesse ver através de cada camada que ele tinha construído ao longo de 24 anos. E a parte mais assustadora era que ele queria que ela visse. Ele queria que ela o visse, o homem real. Não o chefe da máfia, não Dom Valente, apenas Lorenzo. Mas aquele homem real ainda existia? Ou ele tinha morrido com sua mãe 24 anos atrás, em um quarto que cheirava a lírios e lágrimas que nunca caíram? Lorenzo esvaziou o uísque e colocou o copo na mesa. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora. A luz no quarto de Cassie ainda estava acesa, como um pequeno farol em um oceano de escuridão. Ele apagou a lâmpada do escritório, deixando o quarto afundar na noite, mas seus olhos ainda não deixariam aquela janela iluminada na distância. Ele não conseguiu dormir aquela noite. 30 milhas ao sul da propriedade Valente, em uma antiga vila escondida entre vinhedos intermináveis, outra reunião estava em andamento. Este era território Caruso, o inimigo de sangue da linhagem Valente, a família que tinha matado a mãe de Lorenzo 24 anos atrás. Bennett Caruso sentou em seu escritório, 52 anos de idade, cabelo prateado penteado para trás, olhos afiados como falcão fixos nas fotografias espalhadas sobre uma mesa de carvalho. Ele tinha herdado sua posição de seu pai, o homem que tinha ordenado o assassinato da esposa do velho Dom Valente, e ele nunca tinha parado de procurar uma maneira de derrubar Lorenzo. Vince Caruso, seu filho 28, estava de pé à sua frente com uma expressão presunçosa. Ele era uma cópia mais jovem de seu pai, com os mesmos olhos frios e o mesmo sorriso cruel, mas sem a paciência e o cálculo que Bennett tinha aprimorado ao longo de décadas. Olhe para isto, Vince disse, deslizando outra foto sobre a mesa.
Um tiro de longa distância, mas claro o suficiente para distinguir duas figuras. Uma pequena mulher estava ao lado de um cavalo negro em um piquete, e um homem estava mais atrás, observando-a. Valente se importa com ela, uma governanta grávida. Bennett pegou a foto e estreitou os olhos. Se importa como? Ele deu a ela um quarto privado perto dos estábulos, não nos alojamentos da equipe. Vince respondeu, seu tom marcado por desprezo. Ele chamou seu médico particular para examiná-la. E toda manhã ele desce aos estábulos, fica lá conversando com ela por horas. Valente, o cara que nunca conversa com ninguém por mais de 5 minutos, agora fica por aí conversando com alguma empregada grávida. Bennett colocou a foto, recostou-se em sua cadeira e um sorriso lento se formou em sua boca. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que tinha acabado de sentir o cheiro da fraqueza do louvor. Lorenzo Valente, ele disse, repetindo o que o submundo inteiro tinha aceitado por 10 anos. O homem sem fraqueza, ele finalmente tem uma. Vince assentiu, olhos brilhantes de excitação. Nós a usamos como alavanca, nós a pegamos, a trazemos para cá, então forçamos Valente a entregar o território do Sul. Ele tirou aquela área de nós 5 anos atrás. É hora de pegá-la de volta. Bennett ficou quieto, seus dedos batucando levemente na mesa. Ele não era imprudente como seu filho. Ele tinha vivido tempo suficiente neste mundo para saber que movimentos apressados muitas vezes terminavam em morte. Tenha cuidado, ele disse, lento, mas carregando o peso de uma ordem. Valente não é fácil de provocar. Seu pai era perigoso o suficiente, mas ele é pior, mais frio, mais implacável. Se tocarmos em algo que ele se importa e falharmos, ele queimará tudo até o chão. Vince se aproximou, apoiando ambas as mãos na mesa e inclinando-se em direção a seu pai. É exatamente por isso que precisamos de um refém. Ele não arriscará nada se ela estiver em nossas mãos. Uma mulher grávida, fraca, sem como se defender. Valente fará o que dissermos se ele a quiser viva. Bennett estudou seu filho, ponderando. O plano fazia sentido. Se Lorenzo Valente realmente se importava com esta mulher, se ela realmente era sua fraqueza, então esta era a abertura que eles tinham esperado por todos estes anos. Uma chance de derrubar seu inimigo sem sangue. Ou, pelo menos, sem o sangue deles. Tudo bem, Bennett disse, assentindo uma vez, mas tem que ser limpo. Nenhum rastro deixado para trás, e esperamos pelo momento certo. Vince sorriu, o sorriso de um homem que acreditava ter vencido antes mesmo da luta começar. Naquela noite, longe da Vila Caruso, Cassie estava andando dos estábulos de volta para seu quarto. Ela tinha ficado mais tarde do que o normal para escovar Shadow e verificar as feridas em seu pescoço, agora quase totalmente curadas. O caminho de terra familiar dos estábulos para o pequeno edifício onde ela vivia era iluminado pela luz fina da lua. Ela o tinha percorrido dezenas de vezes, segura e quieta. Mas esta noite, algo parecia diferente. Ela sentiu isso antes que pudesse explicar. Um arrepio subindo por sua coluna, como se alguém estivesse observando da escuridão. Ela parou e virou a cabeça, escaneando a noite. Nada. Apenas fileiras escuras de árvores cortando suas formas contra o céu, colinas silenciosas e o raspar constante de grilos. Ninguém senão seus instintos. Os instintos que a tinham mantido viva por 27 anos estavam gritando que algo não estava certo. Ela apressou seu passo, passos se tornando urgentes, um braço envolvendo sua barriga como se para proteger a criança dentro. Ela não correu porque sabia que correr faria tudo pior, mas ela se moveu tão rápido quanto seu corpo pesado permitia. Quando ela alcançou seu quarto e trancou a porta atrás dela, seu coração estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela encostou suas costas na porta, respirando fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse imaginação.
Talvez fosse a paranoia de uma mulher grávida sozinha no escuro. Talvez não fosse nada, mas ela não conseguia se livrar da sensação. Na manhã seguinte, quando Meg veio chamá-la para o café da manhã, Cassie contou a ela sobre a noite anterior. Ela não tinha a intenção, mas quando Meg perguntou por que ela parecia exausta, as palavras saíram por si mesmas. Meg ouviu, seu rosto ficando grave, e então ela desapareceu para encontrar Derek. Derek contou a Lorenzo, e antes que Cassie pudesse sequer entender o que estava acontecendo, 2 guardas foram postados perto de seu edifício. Eles não a seguiram. Eles não ficaram bem na porta dela, mas ela podia vê-los à distância, sempre à vista. Lorenzo não veio vê-la naquele dia. Não houve manhã nos estábulos como de costume. Mas quando Cassie olhou para a varanda da mansão, ela viu sua silhueta lá, olhando para baixo, e ela sabia que mesmo sem uma palavra, ele estava protegendo-a. Ela não sabia que tinha acabado de se tornar um alvo. Não sabia que em algum lugar na escuridão, os inimigos de Lorenzo já estavam planejando usá-la como uma peça em um tabuleiro em uma guerra que ela nem sabia que existia. 3 dias tinham se passado desde a noite que Cassie sentiu alguém a observando. 3 dias com 2 guardas sempre em algum lugar à vista. 3 dias com Lorenzo não aparecendo nos estábulos, mas sua silhueta sempre na varanda. Olhando para baixo, Cassie tentou se convencer que tudo era normal, que ela estava sendo protegida, que não havia nada com que se preocupar. Mas lá no fundo, ela sabia que algo estava vindo. No final daquela tarde, Cassie caminhou da cozinha de volta para seu quarto com uma pequena sacola de papel em sua mão. Rosa tinha embrulhado alguns biscoitos e algumas frutas para ela, dizendo que ela precisava comer mais porque o bebê estava crescendo rápido. Sua barriga estava mais pesada a cada dia. 8 meses agora, apenas algumas semanas restantes. Ela se movia mais lentamente do que antes, seus passos mais pesados, suas costas doendo mais. Mas ela ainda tentava fazer tudo sozinha, não querendo depender de ninguém, não querendo se tornar um fardo. O corredor que levava da cozinha para a parte de trás da mansão estava vazio a esta hora. Era quando os guardas trocavam de turno. Uma lacuna de 15 minutos quando a velha equipe saiu e a nova equipe ainda não tinha assumido a posição. Cassie não sabia disso. Ela só sabia que o silêncio parecia errado, que o som de seus passos ecoava na pedra como tambores em uma caverna. Ela estava na metade do caminho quando os viu. 2 homens saíram de uma porta lateral à sua frente, bloqueando a passagem. Eles vestiam uniformes de manutenção, camisas azuis escuras e calças caqui. Mas Cassie nunca os tinha visto uma vez em todo o tempo que ela estivera aqui. Ela conhecia a maioria da equipe, os que acenavam para ela todas as manhãs, os que sussurravam sobre ela pelas suas costas. Estes 2 eram estranhos. O primeiro era alto, ombros largos, com um rosto áspero e uma longa cicatriz correndo de sua têmpora até sua maçã do rosto. O segundo era mais baixo, mais sólido, olhos frios como pedra, nem um vislumbre de sentimento neles. Eles ficaram lá, preenchendo o espaço estreito, olhando para ela com um olhar que ela tinha visto antes. Um predador olhando para a presa. Você é Cassandra Mercer? O homem com cicatriz perguntou, sua voz baixa e rouca como se ele tivesse fumado a vida toda. Cassie deu um passo para trás, o instinto a fazendo envolver um braço em sua barriga. A sacola de papel escorregou de sua mão, biscoitos rolando pelo chão de pedra fria. Quem são vocês? Ela perguntou, tentando manter sua voz firme mesmo enquanto seu coração batia como se fosse explodir. O segundo homem deu um passo à frente, sua boca se curvando em um sorriso frio. Alguém com quem Lorenzo Valente se importa. Cassie sentiu seu sangue gelar. Eu sou apenas uma governanta. Eu não sei nada sobre o Senhor Valente. O homem com cicatriz riu, um som seco que ecoou no corredor vazio. Governantas não recebem o médico particular do chefe.
Governantas não recebem um quarto privado perto dos estábulos. E governantas com certeza não fazem Lorenzo Valente ficar em uma varanda todos os dias como algum idiota apaixonado. Eles se aproximaram passo a passo, lentos como se soubessem que ela não tinha para onde ir. Cassie recuou, recuando até que sua coluna atingiu a parede de pedra gelada atrás dela. Ela olhou em volta em desespero, mas o corredor estava vazio. Ninguém, nenhum passo, nenhuma voz, apenas ela e dois homens vindo em sua direção com uma intenção que ela não ousava nomear. Você vem conosco, o segundo homem disse, seu tom não deixando espaço para negociar. Quieta, boa, e ninguém se machuca, especialmente o pequeno em sua barriga. Lágrimas subiram na garganta de Cassie, mas ela as engoliu. Ela não podia chorar. Ela não podia ser fraca. A criança dentro dela dependia dela e ela faria qualquer coisa para protegê-la. O homem com cicatriz estendeu a mão indo para seu braço e Cassie agiu. Ela gritou um som que rasgou o silêncio do corredor e ecoou nas paredes de pedra como um sino de alarme. Ao mesmo tempo, ela enfiou seu calcanhar na canela do homem com cicatriz com tudo o que tinha. O impacto estalando contra o osso com um estalo agudo. Ele praguejou, perdeu o equilíbrio e caiu para frente. O segundo homem se moveu mais rápido do que ela esperava. O policial avançou, uma mão agarrando seu cabelo, puxando forte o suficiente para fazê-la gritar de dor. Mas Cassie não parou. Ela arranhou seu rosto, unhas cortando a pele, deixando longos rastros vermelhos por sua bochecha. Ela gritou novamente, gritou até que sua garganta queimou em carne viva. Ele a esbofeteou. Sua mão bateu em sua bochecha com força suficiente para virar sua cabeça para o lado, o suficiente para enviar estrelas explodindo atrás de seus olhos. Ela caiu, joelhos batendo na pedra. Mas mesmo enquanto ela caía, seus braços envolveram-se apertados em sua barriga, protegendo a criança dentro com tudo o que ela tinha. Então ela ouviu. Passos correndo, passos batendo no corredor, rápidos e urgentes, como trovão se aproximando. Pare! Solte-a! A voz de Derek Kane estalou como um raio, cheia de autoridade e raiva. Cassie levantou a cabeça e viu Derek e 3 outros guardas avançando em direção a eles. Armas já sacadas, rostos duros com violência. Os 2 homens que a tinham atacado trocaram um olhar e tentaram correr. Mas eles não tiveram uma chance. Derek pegou o homem com cicatriz em segundos e o jogou no chão com um golpe na nuca. 2 outros guardas lidaram com o segundo homem, torcendo seu braço para trás e empurrando seu rosto para baixo na pedra. O clique de algemas soou enquanto eles eram contidos. Derek caiu sobre um joelho ao lado de Cassie, seu rosto geralmente frio, agora cheio de preocupação. Senhorita Mercer, você está bem? Você está machucada. Cassie sentou-se contra a parede, seu corpo inteiro tremendo fora de controle. Sua bochecha estava inchada e queimando. Seu joelho doía onde a pele estava esfolada em carne viva. Mas ela não chorou. Nenhuma lágrima caiu. Seus braços ainda estavam envolvidos em sua barriga. E ela sentiu o bebê se mover dentro, como se dizendo a ela que ainda estava lá, ainda bem. O bebê, ela sussurrou, voz tremendo. O bebê está bem. Eu acho que o bebê está bem. Então ela ouviu outros passos mais rápidos, mais frenéticos. O som de alguém correndo, não andando. Ela levantou a cabeça em direção ao fim do corredor. Lorenzo apareceu lá, rosto branco como papel, olhos arregalados de pânico. Ele congelou por um instante, encarando o que estava à sua frente, em Cassie, encurvada contra a parede com suas bochechas inchadas e suas mãos em sua barriga. E algo em seus olhos mudou. Algo se estilhaçou. Ou talvez algo foi finalmente admitido. Lorenzo correu até ela, não andando rápido, não apressando, mas correndo. Pela primeira vez em suas vidas, as pessoas que trabalhavam na mansão Valente viram seu chefe correr. Seus passos trovoaram no chão de pedra, rápidos e urgentes,
como se cada segundo que passava fosse um segundo longo demais. Seu rosto estava branco como papel, esvaziado de toda a cor, e em seus olhos havia algo que ninguém jamais tinha visto antes. Pânico, puro medo, descoberto e não escondido. Ele empurrou Derek para o lado, não rudemente, mas também não gentilmente, e caiu de joelhos na frente de Cassie. Seus joelhos atingiram a pedra fria e ele nem percebeu. Suas mãos tremiam enquanto ele estendia a mão para o ombro dela. Tão leve que mal tinha peso, como se ele tivesse medo de que mesmo a menor pressão a fizesse quebrar. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz tremendo, não mais a voz fria e autoritária a que todos estavam acostumados. "O bebê está bem." Cassie olhou para ele naqueles olhos cinzentos, cheios de preocupação, e ela sentiu algo estranho apertar em seu peito. Este não era o chefe da máfia. Este era apenas um homem que estava com medo. Com medo de perder algo que ele talvez nem tivesse nomeado ainda. "Eu estou bem", ela sussurrou, sua voz ainda tremendo. "Nós estamos bem." Lorenzo fechou os olhos e soltou um longo suspiro, como se ele tivesse acabado de ser trazido de volta da beira, como se ele tivesse prendido a respiração do momento em que ouviu até este momento aqui. Quando ele abriu os olhos, seu olhar pousou no hematoma inchando vermelho em sua bochecha. Sua mandíbula travou, um músculo saltando sob a pele, e a preocupação em seus olhos lentamente se transformou em algo mais frio, mais perigoso. "Quem fez isso?" ele perguntou. E agora sua voz era gelo, cada palavra cortada de aço. Derek se aproximou, seu tom grave. "Cuso, homens, senhor, nós pegamos ambos." "Leve-os para o porão", Lorenzo ordenou, sua voz vazia de sentimento. "Eu descerei depois." 2 guardas içaram os homens e os arrastaram. O com cicatriz olhou para Lorenzo com desafio. Mas quando seus olhos encontraram os do chefe, o desafio desapareceu, substituído por um vislumbre de medo que ele não podia esconder. Lorenzo virou-se para Cassie. Seu rosto suavizou um pouco enquanto ele olhava para ela, mas sua voz ainda carregava uma ordem que não podia ser recusada. "Traga-a para a casa principal, o quarto ao lado do meu." Agora Cassie abriu a boca para protestar. "Eu não preciso." Mas Lorenzo já tinha se abaixado novamente, ao nível dos olhos dela, e olhou diretamente para ela com um olhar que ela não podia ignorar. "Isto não é uma sugestão, Cassandra," ele disse, baixo, mas pesado. "Eles vieram por você. Eles voltarão e da próxima vez talvez não cheguemos a tempo." Ele pausou, e quando ele falou novamente, sua voz suavizou no menor grau. "Você fica ao meu lado, onde é mais seguro. Eu não deixarei ninguém tocar em você novamente." Pela primeira vez, Cassie não discutiu. Ela assentiu e deixou Meg e um guarda ajudá-las a se levantar. Então os seguiu para dentro da casa principal. O quarto para o qual a levaram ficava no segundo andar, bem ao lado do quarto principal de Lorenzo. Era 5 vezes o tamanho de seu quarto antigo, com uma grande cama vestida com lençóis brancos, uma penteadeira de mogno e uma ampla janela com vista para o Vale do Napa estendido abaixo. Era lindo de uma forma que não parecia real, como se ela tivesse entrado em outro mundo. 30 minutos depois, Dr. Webb chegou. Ele entrou com a familiar bolsa médica, seu rosto gentil, mas sério. Lorenzo estava parado do lado de fora da porta, não entrando, mas também não saindo. Ele ficou lá como uma estátua, encostado na parede, olhos fixos no nada, esperando. Dr. Webb a examinou mais cuidadosamente do que antes. Ele verificou o batimento cardíaco do bebê, mediu sua pressão arterial, perguntou sobre dor, sobre onde ela tinha sido atingida. Ele tratou gentilmente o hematoma em sua bochecha, o arranhão em seu joelho e os hematomas menores em seus braços. Quando ele terminou, ele deu a ela um sorriso tranquilizador. "O bebê está bem, senhorita Mercer. Batimento cardíaco normal. Nenhum sinal de algo anormal. Ela é uma menininha forte." Ele pausou, sua voz se tornando mais séria.
Mas você está em choque. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Descanso completo por alguns dias. Sem trabalho, sem estresse. Tudo bem, Cassie assentiu. Obrigado, doutor. Dr. Webb saiu e Cassie o ouviu falando com Lorenzo logo do lado de fora da porta. Ela está bem. O bebê está bem. Nenhuma lesão séria. Sua voz caiu mais baixo. Mas ela só tem algumas semanas restantes até o parto. Neste tempo, ela precisa de proteção. Qualquer estresse maior poderia colocar tanto mãe quanto bebê em risco. Eu entendo. Lorenzo respondeu curto e duro como pedra água. Depois que o doutor saiu, Lorenzo apareceu em sua porta. Ele não entrou, apenas ficou no limiar como se houvesse uma linha invisível que ele não ousava cruzar. Se você precisar de algo, me diga, ele disse mais suave do que o normal. Algo? Cassie olhou para ele, para o homem parado ali em um terno perfeito com exaustão em seus olhos. E ela fez a pergunta que estava circulando em sua cabeça desde o momento em que aconteceu. Eu só preciso saber uma coisa. Por quê? Por que eles queriam me levar? Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela para o vale, afundando no crepúsculo, e quando ele se virou para ela, seus olhos continham algo que ela nunca tinha visto nele antes. Porque eles acham que você importa para mim. A resposta foi quase chocantemente simples. Cassie sentiu seu coração batendo mais rápido. Eu importo? Lorenzo não respondeu. Ele apenas ficou parado olhando para ela. E em seus olhos cinzentos estava tudo o que ela precisava saber. Ele não falou, mas seus olhos disseram tudo. Então ele se virou e caminhou para a escuridão do corredor, deixando-a sozinha no quarto desconhecido. Cassie deitou-se na cama estranha, puxou o cobertor até o peito e encarou o teto alto. Ela estava em um quarto estranho, em um mundo estranho, sob a proteção de um homem. Ela ainda não entendia totalmente. E com uma clareza assustadora, ela percebeu que tinha se tornado a fraqueza do mais poderoso chefe da máfia no Vale do Napa. 3 dias tinham se passado desde o ataque no corredor. O hematoma na bochecha de Cassie tinha desaparecido, mudando de vermelho, roxo para amarelo, verde, e seu joelho não doía mais quando ela andava. Mas havia feridas que não viviam na pele. Feridas que você não podia ver, e elas não curavam tão rápido. Todas as noites, ela deitava-se no quarto grande ao lado do de Lorenzo, fechando os olhos e tentando dormir. Mas o sono não vinha. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto do homem com cicatriz novamente. Ouviu suas vozes frias novamente. Sentiu a mão agarrando seu cabelo e puxando forte. Ela sabia que estava segura. Novos guardas faziam vigília, Gita logo do lado de fora da porta. Sabia que Lorenzo não deixaria ninguém tocar nela novamente, mas o medo não ouvia a razão. Na terceira noite, às 2 da manhã, Cassie desistiu de tentar dormir. Suas costas doíam. O bebê dentro dela não parava de se mover, e as paredes do quarto desconhecido pareciam pressioná-la. Ela precisava de ar. Ela precisava de água. Ela precisava escapar da cama, mesmo que por um momento. Ela jogou um roupão fino sobre seus ombros e entrou no corredor. A mansão estava silenciosa a esta hora, iluminada apenas por pequenas lâmpadas de canto e o som suave de seus passos no carpete. Ela desceu as escadas em direção à cozinha, uma rota que ela tinha memorizado nos últimos dias. A cozinha estava escura, banhada apenas pela luz da lua escorrendo pela ampla janela e formando poças no chão de pedra como prata. Cassie entrou, querendo pegar um copo de água, e percebeu que não era a única acordada. Lorenzo sentou-se à pequena mesa perto da janela, um copo de uísque em sua mão, seu rosto meio iluminado pela luz da lua e meio afogado na sombra. Ele não olhou para cima quando ela entrou, como se ele soubesse que ela estava vindo antes dela. Cassie parou sem jeito. Me desculpe, eu não sabia que alguém estava aqui. Eu me sentarei. Lorenzo a interrompeu, sua voz não em ordem, apenas um convite cansado. Eu não mordo. Ela hesitou, então caminhou e sentou-se na cadeira à sua frente.
Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. Lorenzo olhando para o uísque em sua mão. Cassie olhando pela janela, onde a lua estava pintando as colinas distantes em prata. Nenhum dos dois falou, mas o silêncio não parecia desconfortável. Carregava algo estranho, como se eles tivessem se acostumado à presença um do outro o suficiente para não precisar de palavras. Lorenzo falou primeiro, sua voz baixa no escuro. Do que você tem mais medo? A pergunta foi tão inesperada. Cassie levou um momento para responder. Ela pensou sobre isso. Verdadeiramente, não a resposta fácil, mas a coisa que a assombrava nas noites sem sono. Que meu filho não terá nenhum lugar para chamar de lar, ela disse lentamente, cada palavra puxada do fundo de seu peito. Que ninguém estará esperando por ela. Que ninguém a vai querer exceto eu. Eu serei tudo o que ela tem. E eu não sei se sou o suficiente. Eu não sei se posso dar a ela uma boa vida ou se estou apenas arrastando-a para a mesma espiral em que estive presa a vida toda. Silêncio. Lorenzo não falou, mas ela podia senti-lo ouvindo. Verdadeiramente ouvindo, não apenas esperando sua vez. Então ele fez outra pergunta. Limpa a garganta, sua voz mais baixa. Você tem medo de mim? Cassie olhou para cima, encontrando seus olhos. No escuro, seu olhar não era tão frio quanto era a luz do dia. Era apenas cansado e talvez solitário. Eu costumava ter, ela admitiu, mas não tenho mais. Por quê? Cassie inclinou a cabeça e o estudou por um longo momento antes de responder. Porque eu vejo você. Eu realmente vejo você, ela disse. Sua voz gentil, mas firme por trás de todas as ordens, os guardas, estes quartos. Você está com medo também, como Shadow naquele primeiro dia. Você constrói paredes tão altas que ninguém pode se aproximar. Mas dentro dessas paredes, você é apenas um homem tentando não ser machucado mais uma vez. Lorenzo colocou seu uísque na mesa. Ele olhou para ela e, naquele momento, a máscara que ele tinha usado por 24 anos pareceu rachar. Ele a encarou como se ela tivesse enfiado uma faca em seu peito. Não para causar dor, mas para abrir uma porta que tinha estado trancada por muito tempo. Ninguém jamais me disse isso, ele disse, sua voz rouca. Cassie deu um pequeno sorriso, seu primeiro em dias. Talvez ninguém tenha ousado. O silêncio se estendeu entre eles. Mas era um tipo diferente de silêncio agora. Não distância, mas compreensão. Dois estranhos se vendo no escuro, vendo as feridas que eles mantinham escondidas e não fugindo. Cassie levantou-se, querendo voltar para seu quarto, mas a mão de Lorenzo se fechou em torno da dela. Gentil, não forçando, apenas um pedido quieto. Fique, ele disse, sua voz baixa como um fôlego um pouco mais longo. Cassie olhou para a mão dele, segurando a dela, quente e tremendo ligeiramente. Então ela sentou-se novamente. Eles não disseram muito depois disso. Eles apenas ficaram sentados lá na cozinha escura iluminada pela luz da lua. Duas pessoas solitárias encontrando um pequeno pedaço de paz na presença uma da outra. E eles ficaram assim em silêncio suave até que a primeira luz da aurora escorregou pela janela e transformou todo o quarto em ouro. 2 dias depois daquela noite na cozinha, Lorenzo deixou a propriedade no final da tarde. Ele não disse a ninguém para onde estava indo. Apenas deu a Derrick uma ordem curta para preparar o carro e seus 6 guardas mais confiáveis. Cassie observou o comboio preto brilhante sair pelos portões da janela de seu quarto, e ela sabia que esta não era uma viagem de negócios normal. Havia algo na maneira como Lorenzo se moveu naquela manhã, na maneira como ele não olhou para ela quando passou, na tensão em seus ombros. Ela tinha aprendido a reconhecer. Ele ia resolver algo, e ela sabia que tinha a ver com ela. O comboio parou em frente a um restaurante italiano nos arredores, longe de ruas residenciais, um lugar que tinha estado fechado por anos, mas mantido como terreno neutro para reuniões sobre as quais ninguém queria falar. Lorenzo saiu do carro,
Derek e 6 guardas se fechando em torno dele, e eles entraram. O restaurante estava escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas no centro, onde uma mesa tinha sido posta. Bennett Caruso sentou lá, cabelo prateado penteado para trás, olhos de falcão observando Lorenzo entrar com o interesse satisfeito de uma cobra estudando a presa. Vince estava de pé atrás de seu pai, braços cruzados, sorriso presunçoso em sua boca. Lorenzo, Bennett falou primeiro, sua voz envolta em falsa amizade. Muito tempo desde o funeral de seu pai, certo? Lorenzo não sentou. Ele ficou lá, rosto esculpido em pedra, olhos frios como gelo. Você enviou homens para minha casa. Você ameaçou meu povo. Bennett encolheu os ombros como se estivessem discutindo o tempo. Ela é apenas uma governanta grávida, uma ninguém. Nenhuma família, nenhum poder. Por que um valente se importaria com alguém assim? Isso não é da sua conta. Lorenzo disse, voz vazia de sentimento. Bennett riu. Um som seco no restaurante vazio. Você tem uma fraqueza agora, Lorenzo. Depois de todos estes anos, depois de tudo o que seu pai te ensinou, você deixou uma mulher se tornar sua fraqueza. Ele inclinou a cabeça, olhos afiados. Seu pai ficaria desapontado. Lorenzo caminhou mais perto, lento, um passo de cada vez, até que ele estava a apenas alguns pés de Bennett. Vince tensionou, uma mão derivando em direção à sua cintura, mas Bennett levantou uma mão para pará-lo. Lorenzo se inclinou, plantou ambas as mãos na mesa e se curvou para frente até que seu rosto estava a polegadas do de Bennett. Quando ele falou, sua voz era tão baixa que era quase um sussurro, mas cada palavra carregava o peso de um trovão. Ouça-me, Bennett. Eu estou dizendo isso apenas uma vez. Ele pausou, deixando o que vinha a seguir afundar. Toque nela novamente e eu extermino toda a linhagem Caruso. Não uma ameaça, uma promessa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, olhos cinzentos frios como o inverno. Você me conhece. Você sabe que eu posso fazer isso. Você sabe que eu não hesitarei. Bennett olhou nos olhos de Lorenzo e, pela primeira vez em sua vida, ele viu algo que ele nunca tinha visto no filho do velho inimigo. Não raiva, não ódio, uma disposição para queimar tudo, para incendiar o mundo inteiro se fosse necessário. Nenhuma hesitação, nenhum arrependimento. Este não era o Lorenzo Valente que Bennett pensava que conhecia. O frio, calculista. Este era um homem com algo a perder e disposto a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Bennett ficou em silêncio por um longo momento, ponderando. Ele tinha vivido tempo suficiente para saber quando empurrar e quando recuar. E este era o momento de recuar. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz não mais desafiadora. Ela não vale uma guerra. Lorenzo se endireitou e olhou para Bennett com um olhar duro e gelado. Isso mesmo. Vá embora e não me deixe ver seus homens perto de minha propriedade novamente. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. Quando Lorenzo voltou para a propriedade, a noite tinha caído completamente. As luzes na casa estavam acesas e em algum lugar na escuridão, uma figura sentou nos degraus da frente. Cassie. Ela sentou lá com ambas as mãos em sua barriga, olhos fixos na estrada que levava à mansão. Ela não sabia o que estava esperando. Ela só sabia que não podia ficar parada em seu quarto, não podia ler, não podia fazer nada até que ele voltasse. Lorenzo parou na frente dela e olhou para baixo. Seu rosto não mostrava emoção, mas a tensão em seus ombros tinha desaparecido. Onde você foi? Cassie perguntou suavemente. Para resolver um problema. Cassie olhou para ele em seus olhos, e ela entendeu que algo tinha acontecido. Algo de que ela não precisava dos detalhes. Algo que pertencia ao mundo escuro em que ele vivia. Ela não perguntou mais. Obrigada, ela disse simplesmente. Lorenzo a estudou por um longo momento. Você não precisa saber o que eu fiz. Eu sei o suficiente, Cassie disse. Lorenzo assentiu um pequeno aceno. Então passou por ela e entrou. A ameaça tinha sido tratada.
Cassie estava segura, mas quando ela se levantou e o seguiu para dentro da casa, ela sabia que algo entre eles tinha mudado, e ambos sabiam disso. Uma semana tinha se passado desde o confronto com Bennett Caruso. A vida dentro da mansão Valente se instalou em um novo ritmo, um ritmo que Cassie nunca pensou que se tornaria familiar. Ela ainda estava no quarto, na casa principal, bem ao lado do de Lorenzo. Ninguém sugeriu que ela se movesse. Ela não perguntou. Parecia um acordo tácito que ambos aceitaram sem nunca colocá-lo em palavras. Sua barriga estava enorme agora, 9 meses, pesada o suficiente para que cada passo fosse mais difícil do que o anterior. Dr. Webb vinha uma vez por semana e disse que o bebê chegaria em 2 a 3 semanas. Toda vez que ela ouvia isso, Cassie colocava uma mão em sua barriga e sentia uma mistura de excitação e medo que ela não podia expressar em palavras. Naquela tarde, Cassie estava ao lado de Shadow no piquete do jeito que ela fazia todos os dias. O sol do final da tarde transformou tudo em ouro. As colinas distantes, a grama a seus pés, a velha cerca de madeira, a pelagem preta, brilhante do cavalo ao lado dela. O mundo parecia como se tivesse sido pincelado com mel quente, lindo de uma forma que não parecia real, como uma pintura de um sonho que ela nunca ousou ter. Shadow tinha mudado completamente do cavalo selvagem que ela tinha conhecido naquele primeiro dia. Ele estava quieto ao lado dela, gentil e paciente, como um guardião fiel. Sempre que alguém se aproximava, ele levantava a cabeça para verificar, então virava-se para ela, como se para dizer: "Está tudo bem, eu ainda estou aqui." O cavalo baixou a cabeça e pressionou seu focinho macio contra a barriga de Cassie. Ela deu uma pequena risada e levantou a mão para acariciar sua cabeça, sentindo a pelagem suave sob sua palma. E então o bebê chutou forte, claro, um chute tão forte que Cassie podia ver sua barriga subir. Em um momento, Shadow sentiu. O cavalo ficou imóvel como pedra, completamente imóvel, orelhas inclinadas para a frente. Ele não se moveu. Ele não bufou como se tivesse reunido cada grama de atenção no milagre acontecendo bem debaixo de seu nariz. Cassie prendeu a respiração. Uma mão na cabeça do cavalo, a outra em sua barriga. Absorvendo o momento, o bebê chutou novamente, e Shadow soltou um pequeno vime suave, o som mais gentil que ela já tinha ouvido dele. Ela não sabia que alguém estava observando. Lorenzo estava saindo da casa principal, querendo ir a algum lugar, algo que ele precisava resolver. Mas ele parou quando viu a cena no piquete. A pequena mulher com a barriga inchada, o enorme cavalo preto curvado ao lado dela. A luz do sol do final da tarde os envolvia como um halo. Era tão lindo que ele esqueceu como respirar. Seus pés se moveram antes que ele pudesse mandá-los. Ele caminhou em direção a eles através do portão do piquete, pela grama seca ao sol, até que ele estava a apenas alguns pés de distância. Cassie levantou a cabeça ao som de passos, e quando ela o viu, ela não pareceu surpresa. Como se ela soubesse que ele viria, como se ela estivesse esperando sem perceber. "Ele pode sentir o bebê", ela disse, sua voz brilhante de admiração e alegria. "Ele sabe que há algo aqui dentro." Lorenzo estava ao lado dela, olhando para o focinho de Shadow ainda repousando contra sua barriga, olhando para a curva redonda e apertada sob seu vestido simples. Ele tinha ficado na frente dos inimigos mais perigosos. Ele tinha enfrentado a morte sem um tremor. Mas agora, na frente de uma mulher grávida e um filho não nascido, ele sentiu-se tremer de uma forma que ele não podia explicar. "Talvez eu pudesse", ele perguntou, hesitando, nem mesmo certo do que ele estava pedindo permissão. Cassie olhou para ele em seus olhos, e ela viu algo lá que ela nunca tinha visto antes: vulnerabilidade, anseio e o medo de ser recusado. Ela pegou a mão dele. Sua mão era quente, grande, áspera, com calos de anos carregando o peso de um império. Ela a colocou em sua barriga, bem onde o bebê tinha chutado. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, esperando. Então o bebê chutou direto na palma de Lorenzo.
Ele congelou, olhos arregalando, respiração parando em seu peito. Ele encarou sua mão em sua barriga, então Cassie. Então de volta para sua barriga, como se ele não pudesse acreditar no que ele acabou de sentir. Como se ele tivesse tocado algo sagrado, algo além de tudo que ele já tinha conhecido em seu mundo frio e violento. Strong, ele sussurrou, sua voz baixa e tremendo ligeiramente, como sua mãe. Cassie sentiu lágrimas subirem e transbordarem. Ela não as impediu. Ela chorou, mas não de tristeza, não de medo. Ela chorou porque pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida, ela não se sentiu sozinha. Alguém estava de pé ao lado dela. Alguém estava tocando sua criança com ternura e admiração. Alguém estava olhando para ela como se ela importasse. 3 vidas estavam na tarde dourada. Shadow, focinho ainda pressionado em sua barriga, leal e gentil. Cassie, lágrimas em suas bochechas e um sorriso em sua boca. Lorenzo, mãos ainda em sua barriga, sentindo cada pequeno movimento da criança dentro. Ninguém disse mais nada. Eles não precisavam. A luz do sol do final da tarde continuava transformando tudo em ouro. E naquele momento, o mundo exterior parou de existir. Havia apenas eles e o milagre que eles estavam compartilhando. Naquela noite, depois do jantar, Meg veio ao quarto de Cassie e disse que Lorenzo queria vê-la em seu escritório. Cassie sentiu seu coração saltar para um ritmo mais rápido. Não sabendo se era preocupação ou outra coisa, ela se levantou e seguiu Meg para o segundo andar, movendo-se lentamente com o peso de sua barriga e a dor em suas pernas. 9 meses de gravidez tinham esgotado sua força, mas ela continuou de qualquer forma, do jeito que ela tinha continuado por 27 anos. Quando ela alcançou o escritório, a porta de carvalho já estava aberta. Lorenzo estava parado perto da grande janela com vista para o vale, de costas para ela. Ele vestia uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Sem terno, sem gravata, parecendo menos frio do que ele geralmente parecia. A lâmpada em sua mesa projetava uma sombra amarela quente sobre o chão de madeira. E no silêncio do quarto, Cassie podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Lorenzo se virou quando ouviu seus passos. Em sua mão estavam 2 envelopes de marfim, grossos e formais. Ele gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. Cassie sentou-se, ambas as mãos repousando em sua barriga, olhos nele com uma preocupação que ela não podia esconder. Há algo errado? Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele se aproximou e entregou a ela o primeiro envelope. Abra-o. Cassie pegou o envelope, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela o rasgava. Dentro havia uma pilha de documentos legais carimbados e assinados. Ela leu linha por linha e quando ela entendeu o que significava, seus olhos se arregalaram até que ela mal podia acreditar. Estes são os papéis de propriedade de Shadow. Lorenzo assentiu, seu rosto ilegível, mas seus olhos suavizando enquanto eles permaneciam nela. Você o amansou. Ele pertence a você completamente. De agora em diante, ele é seu cavalo, não o meu. Cassie balançou a cabeça, tentando devolver os papéis. Eu não posso aceitar isso. Aquele cavalo vale 2 milhões de dólares. Eu sou apenas... Você pode. Lorenzo interrompeu. Gentil, mas inamovível. E você o fará. Shadow não ouve ninguém além de você. Ele escolheu você, não o contrário. Eu estou apenas fazendo o que deve ser feito. Antes que Cassie pudesse dizer qualquer outra coisa, Lorenzo entregou a ela o segundo envelope. Este era mais leve, e quando ela o abriu, uma chave caiu em sua palma junto com uma folha de papel. Ela leu o papel e desta vez ela não conseguiu falar nada. A casa no lado leste da propriedade, Lorenzo explicou, sua voz baixa e uniforme. Eu a tive renovada durante a semana passada. 3 quartos, um para você, um para o bebê, um como sobressalente, uma cozinha privada, um banheiro privado, uma entrada privada. Você terá seu próprio espaço.
Cassie encarou a chave em sua mão, pequena e fria, mas carregando o peso de um mundo inteiro. Lorenzo, eu não posso. Sem aluguel, ele continuou como se ela não tivesse falado. Sem condições, sem amarras, apenas um lar para você, para seu filho, um lugar que você pode chamar de seu. Cassie levantou-se, a chave ainda em sua mão, e caminhou mais perto. Ela parou na frente dele, olhando para o homem que a tinha salvado, protegido, dado a ela mais do que qualquer um jamais tinha. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo tudo isso? Eu sou apenas uma governanta. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada. Lorenzo virou-se para a janela, encarando a noite lá fora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo suficiente para Cassie pensar que ele não responderia. Então ele falou, sua voz baixa e carregando algo que ela nunca tinha ouvido dele antes. Frágil, honesto, real. Porque você me lembrou de algo que eu pensei ter esquecido. Ele pausou e puxou uma respiração profunda. Que a força não precisa de crueldade. Por 24 anos eu acreditei que para ser forte eu tinha que ser frio. Para sobreviver eu tinha que ser implacável. Mas você entrou naquele piquete com um cubo de açúcar em sua mão. E você fez o que 15 homens com cordas e força não podiam fazer. Ele se virou para ela e em seus olhos havia algo que ela tinha visto na noite sem sono da cozinha. A exaustão, a solidão e um pequeno fio teimoso de esperança. Você me ensinou que a gentileza é seu próprio tipo de coragem. Que o que eu preciso não é uma parede mais alta para manter todos fora. É uma porta para deixar alguém entrar. Ele se aproximou, perto o suficiente para ela ver cada linha em seu rosto. Os fracos pés de galinha nos cantos de seus olhos. O grisalho precoce em suas têmporas. Você não tem que responder nada. Você não tem que dizer nada. A casa está lá. O cavalo é seu. O resto é com você. Eu não estou pedindo nada. Cassie sentiu lágrimas subirem, mas ela não as deixou cair. Não agora. Limpa a garganta. Ela se moveu mais perto ainda. Perto o suficiente para sentir o calor vindo de seu corpo. E ela levantou sua mão, pressionando sua palma em seu peito, bem sobre seu batimento cardíaco. Obrigada, ela sussurrou, sua voz tremendo, por abrir aquela porta. Lorenzo olhou para a mão dela em seu peito, então levantou seu olhar para seus olhos. Ele levantou sua própria mão, cobriu a dela e a segurou ali, quente, firme, como uma promessa que não precisava de palavras. Eles ficaram assim no escritório quieto, sob a luz amarela da lâmpada, com a noite pressionada contra a janela. Nenhum beijo, nenhum abraço, mas o suficiente. Mais do que o suficiente. No dia seguinte, no final da tarde, o pôr do sol derramou seu ouro brilhante por todo o Vale do Napa. O céu mudou de azul para laranja, então para rosa, então para roxo, como uma pintura que a natureza tinha feito apenas para este momento. As colinas se estendiam na distância, os vinhedos alinhados em fileiras ordenadas, os antigos carvalhos parados na última luz do dia. Tudo estava quieto. Tudo era tão lindo que parecia quase impossível respirar. Cassie estava ao lado de Shadow no piquete, sua mão acariciando o pescoço do cavalo negro, sentindo seu calor sob sua palma. Ela tinha mudado tanto desde o primeiro dia em que entrou nesta propriedade. Ela não era mais a mulher invisível tentando sobreviver um dia de cada vez. Ela tinha encontrado um lugar que pertencia a ela, um teto sobre sua cabeça, e talvez alguém em quem ela pudesse se apoiar. Lorenzo estava ao lado dela, silencioso, mas presente. Ele não disse nada. Ele não precisava. Apenas ficar ali com ela no pôr do sol dourado era o suficiente. Em algum lugar na casa principal, a vida continuava como de costume. Rosa estava preparando o jantar na cozinha. Maggie estava verificando o cronograma de amanhã. Derrick estava organizando as rotações de guardas. E o trabalho de um império ainda esperava pela atenção de Lorenzo. Mas aqui neste piquete,
Nada importava exceto este momento. Nada importava exceto as 3 vidas paradas juntas no último sol. Shadow baixou sua cabeça para Cassie, do jeito que ele tinha feito no primeiro dia, quando ela colocou o cubo de açúcar em sua palma aberta, do jeito que ele tinha feito todos os dias desde então. Um gesto de confiança, uma admissão de que ela era a que ele tinha escolhido, a quem ele pertencia. Lorenzo olhou para o cavalo, então para a mulher de pé ao lado dele. A pequena mulher com uma barriga de 9 meses, com o cabelo castanho avermelhado, levantando suavemente no vento da noite. Com olhos calmos que ele tinha amado desde o primeiro momento que os viu, mesmo quando ele ainda não sabia que era amor. Então, lentamente, deliberadamente, Lorenzo baixou sua cabeça também. Não uma reverência de rendição, não uma reverência dos fracos diante dos fortes, mas uma reverência de respeito. Respeito pela mulher que o tinha ensinado que a verdadeira força não vivia nas paredes que ele tinha construído, mas na porta que ele ousou abrir. Cassie o observou curvar a cabeça, e seu coração apertou. Ela estendeu a mão e colocou sua mão sobre a dele, quente, firme, real. Obrigada, ela sussurrou. 2 palavras, apenas 2, mas elas continham um universo inteiro. Obrigada por salvá-la, obrigada por protegê-la, obrigada por dar a ela um lar e, acima de tudo, obrigada por vê-la. Verdadeiramente vê-la quando o mundo a tinha tratado como se ela não existisse. Lorenzo não falou. Ele apenas virou sua mão, entrelaçou seus dedos nos dela e segurou firme. Eles ficaram assim enquanto o pôr do sol lentamente se desvanecia em um mundo que continha apenas eles e o cavalo negro ao lado deles. E naquele momento, nada mais importava. Nem o império, nem os inimigos, nem o passado doloroso, apenas o presente, apenas eles. E isso era o suficiente, porque o amor nem sempre chega com fogos de artifício brilhante. Às vezes ele vem quieto, como um cubo de açúcar em uma palma aberta, e muda tudo. Esta é a história de uma mulher grávida que amansou não apenas um cavalo selvagem, mas também um homem que tinha esquecido como confiar. Esta história nos dá uma lição profunda sobre a vida. Que a força real não vive na crueldade ou frieza, mas na gentileza e paciência. Que às vezes, para curar as feridas mais profundas, nós não precisamos de violência ou poder. Nós só precisamos de um coração que entende e uma mão estendida em amor. Assim como Cassie fez com Shadow e com Lorenzo. Cada um de nós tem a capacidade de trazer paz a almas assustadas, se formos pacientes o suficiente e corajosos o suficiente para abrir nossos corações. Como esta história te faz sentir? Você já conheceu alguém escondendo medo por trás de um exterior forte? Você acredita que a gentileza pode mudar até os corações mais frios? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Nós adoraríamos ouvir o que está em seu coração. Se esta história te tocou, por favor, assine o canal, clique em curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Cada assinatura, cada curtir, cada compartilhamento é um enorme encorajamento que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas para você a cada dia. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz diária. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir. Limpa a garganta. Adeus e até o próximo vídeo.